Bem, boa tarde a todos. Agradecer ao José Luís Pacheco que está aqui connosco, também ao Festival Outono Livre, particularmente ao Pedro Casarão, que articulou connosco essa possibilidade. E é um gosto, uma satisfação ter o José Luís Pacheco entre nós. Como vocês todos sabem, ele é, apesar da sua juventude, é um escritor que, com uma obra já vasta, traduzida em várias línguas, com vários prémios ganhos, tem a particularidade de ter sido o mais jovem a ganhar o prémio literário José Saramago, 26. E, portanto, é de facto um escritor muito válido desta nova geração. A minha intenção, aliás, o Luís Pacheco constava das nossas intenções, tenho aqui alguns membros da equipa que trabalha comigo, e tínhamos a intenção de o trazermos, voltando muito ao ciclo, fizemos a parceria e resolvemos a questão assim. Sim, claro. E o que começava por perguntar, José Luís, é, apesar desta carreira já longa, o primeiro livro que escreve não é um romance, é um livro sobre o seu pai. Sim. Eu tive muita dificuldade uma altura em encontrar esse livro, não sei se ele agora já está fácil de ser encontrado, mas e o que lhe pergunto é isto, que é que foi esta opção? Já escrevia antes ou começa mesmo por decidir colocar uma questão tão pessoal e tão difícil, não é, no livro? Bem, para já, muito boa tarde. Também tenho muito gosto de estar aqui. Na verdade, já vim à Biblioteca de Angra antes. A primeira vez que vim aqui, à terceira, vim logo à Biblioteca de Angra, que na altura era muito diferente. Ainda não era assim. Mas já era a mesma instituição, já era a biblioteca. E pronto, eu tenho muito gosto de estar aqui e realmente, havendo esta oportunidade de vir aqui encontrar-vos, ou reencontrar-vos, estou aqui a ver algumas caras que já encontrei ontem, é ótimo. Também ontem, lá na praia, falei sobretudo do meu último livro, e eu acho que hoje aqui, também é uma coisa que eu devia ter começado por dizer, que é pedir desculpa pelo atraso, porque, pronto, realmente tinha de comer. Demorou um bocadinho mais e olhem, também por acaso acabou por ser muito engraçado, porque tivemos ali a ter um almoço com uma senhora que eu conhecia assim à distância, que é a Luísa Castelo Branco, e foi interessantíssimo assim ter ali o almoço com ela e estar a conversar com ela. Por isso também foi uma experiência interessante. E começo assim já a contar-vos com toda a informalidade que tive a almoçar com essa senhora, porque eu acho que seria interessante isso, que é esta conversa, mais do que ser uma apresentação de um livro, ou mais do que ser assim uma coisa muito específica, hoje é um sábado à tarde, ontem foi feriado, amanhã é domingo, então acho que era bom assim estarmos aqui a conversar. Eu até trouxe aqui um monte de outros livros que tenho publicado ao longo do tempo, e acho que podemos ir assim tendo uma conversa que vá deambulando por aqui e por ali. E efetivamente, realmente, talvez seja um bom começo falar do meu primeiro livro, que é um livro que no próximo ano vai fazer essa idade redonda de 20 anos, porque a primeira vez que ele foi publicado enquanto volume foi em maio do ano 2000, na altura numa edição de autor, muito fininha, muito pequenina, porque eu queria poupar o número de páginas, porque também não tinha assim muito dinheiro para fazer uma edição muito luxuosa, e fizeram-se na altura 500 exemplares, mas curiosamente o livro já tinha sido, o texto já tinha sido escrito cerca de uns 3 anos antes. E na altura, quando eu escrevi esse texto, portanto, esse texto fala sobre a morte do meu pai, chama-se Morreste-me, fala sobre o luto, e quando eu escrevi comecei a escrevê-lo poucos meses depois do meu pai efetivamente ter morrido, e na altura, quando eu escrevi, eu não tinha consciência de que estava a escrever um texto que viria a ser um livro. Eu estava a escrever aquele texto, que era o texto que eu tinha para escrever e que falava daquele tema que era um tema que eu não conseguia verdadeiramente contornar, era o único tema que eu tinha naquele momento, mas eu não via aquela escrita como estando a escrever um livro. Até porque na altura eu nunca tinha escrito um livro.
mas já tinha uma certa ambição de alguma vez escrever livros. Uma ambição um pouco adolescente e tal, mas pronto, confirmou-se como real. Ainda assim, o texto foi crescendo. Primeiro eu escrevi um primeiro capítulo, que esse capítulo, que é primeiro escrevi um texto, e o texto era para ser só aquilo, que acabou por ser o primeiro capítulo, e que foi publicado num suplemento que eu colaborava, que era o suplemento DN Jovem, no jornal Diário de Notícias, mas depois eu achei que ainda não estava tudo dito, embora esse primeiro capítulo, quando foi publicado, já foi publicado com este título, Morreste, e na verdade não fiz qualquer alteração. Ele surge nesse jornal e depois mais tarde no livro e nas edições que ainda existem, sempre da mesma forma, com as mesmas palavras, sem correções, etc. E lá está, mas eu senti que ainda havia ali alguma coisa que precisava de ser dita, que ainda não estava completa, aquilo que o texto me pedia ainda não era só aquele texto, e então fiz mais outros 3 textos, que são os 3 capítulos sucessivos, seguidos, e que depois formaram este texto que hoje é o Morreste. Mas na verdade, eu quando publiquei logo lá, como eu disse, eu não tinha a consciência que estava a escrever um livro, porque isso para mim iria ser uma grande coisa, e isso aconteceu mais tarde, quando eu comecei a escrever o Romance de Nenhum Olhar, em que eu tive mesmo a consciência de que estava a escrever um livro e que estava, pensei, é agora, e vou escrever esse romance que se chama Nenhum Olhar, mas depois, na altura, eu dava aulas no ensino secundário, e houve um ano, que foi o ano letivo de 98-99, em que eu fui professor em Cabo Verde, na ilha de Santiago, na cidade da Praia, na capital de Cabo Verde. E então foi aí que eu terminei o Romance de Nenhum Olhar e já tinha este texto Morreste-me escrito. E quando eu depois voltei a Portugal, eu tinha esses 2 textos e eu comecei a pensar que eu estava, assim, modéstia à parte, satisfeito com a escrita desse livro Nenhum Olhar, tinha cumprido aquele objetivo que me tinha proposto, que era escrever um romance, que é um grande objetivo, e estava contente com o livro, acreditava nele, e pensei que estava preparado para começar a publicar, e de fazer então esse caminho que eu antevia. Ao mesmo tempo também já tinha praticamente todos os poemas daquele que depois mais tarde foi o meu primeiro livro de poesia, que se chama A Criança em Ruínas, que nessa altura não tinha nome, e portanto eu já via ali o início de uma obra, digamos assim. E então comecei a procurar editoras para o livro Nenhum Olhar, mas também pensei logo em publicar o livro Morreste, porque por um lado era um texto que eu aí nessa altura já percebia que não iria juntar com outros textos, porque ele tinha características especiais e que por isso era um livro no sentido em que eu não ia escrever outra coisa que tivesse a par e que fizesse um volume e que fazia sentido publicá-lo isoladamente, e ao mesmo tempo eu tinha capacidade de o fazer, porque eu também nunca fui muito assim de esperar que viessem outros resolver a minha situação. Eu achava que tinha possibilidade, tinha aquele texto, conseguia publicá-lo e não pensei 2 vezes em publicá-lo. Mas ao mesmo tempo o romance eu não tinha capacidade de o publicar. E por isso eu comecei a procurar editoras. Demorei cerca de 1 ano ali nesse processo de procurar editoras. Depois surgiu uma que publicou o romance, mas já tinha publicado o Morreste, e mais tarde, face a uma boa performance, digamos assim, do romance, o Morreste foi publicado em 2001 por essa mesma editora, e a partir daí tem sido sempre publicado por editores. Ainda assim há uma coisa importante aqui de dizer, que é
nós, não é? Quando olhamos para o passado, temos sempre aquela questão, qualquer pessoa, não é? Na sua história pessoal, acaba sempre por pensar, como é que seria se não tivesse sido assim, não é? Se não tivesse ido àquela festa e conhecido aquela mulher e depois tive aquele filho, não é? Ou se não tivesse, não é, chegado atrasado num dia não sei, em que aconteceu não sei o quê, ou se tivesse, não é? E no meu caso, para mim é muito curioso pensar que o quanto foi determinante que esse pequeno livro tivesse sido o meu primeiro livro. Para já, porque essa questão, a questão no caso da morte do pai e no caso da relação entre pais e filhos, é um dos temas centrais de tudo o que eu escrevi. Em qualquer livro, até no da Coreia do Norte, ou neste que fala da Tailândia, ou no que escrevi agora recentemente, que está aqui, que se chama Autobiografia, esse é um tema que de uma forma ou outra surge lá. E depois há livros em que, por exemplo, o Cemitério de Pianos é praticamente sobre isso, não é? De alguma forma. Mas essas, ou seja, de uma forma um pouco acidental, um livro que tem que é muito condensado sobre esse tema, depois acaba por ser um tema que na altura não tinha essa consciência, mas que está presente em tudo, que é um tema que eu já desisti de fugir dele, na verdade já faço o contrário disso, não é? Eu vou ao encontro dele, ou seja, eu tento trabalhar esse tema de formas que às vezes até nem são muito naturais. Por exemplo, no caso deste último livro, pela primeira vez falei aqui em vários momentos de uma questão que é a questão do pai ausente, aquele pai que está vivo mas que não está presente, e também fiz uma certa reflexão sobre isso, ou também o caso da influência literária, que também é a forma como as diferentes gerações de autores deixam uma herança para os outros e como essa relação geracional também depois existe. E por outro lado, sinto que esse livro, que curiosamente não tenho aqui, esse Morreste, é um livro que tem ali cravadas as raízes de vários aspectos que são depois muito marcantes e desenvolvidos ao longo destes 20 anos. Não só sobre esse tema da morte do pai, mas sobre a própria linguagem que é utilizada e que, de certa forma, aquilo que eu ainda hoje escrevo é uma derivação desse início, não é? E pronto, é muito impressionante para mim pensar como seria se por acaso não tivesse sido esse o meu primeiro livro. Até uma outra questão que para mim é muitíssimo marcante, que é a forma, para mim, faz uma diferença enorme, que é a forma como eu próprio estou presente naquilo que escrevo, ou a forma como eu trabalho essa vertente nos meus textos. Porque os meus textos, quer dizer, mesmo quando têm muita ficção, têm sempre também muita autobiografia. E eu acho que isso se sente, toda a gente sabe isso. Quer dizer, tenho, por exemplo, este livro que se chama O Caminho Imperfeito, que é mesmo pronto, começa por falar da Tailândia, mas depois, a partir de certa altura, fala muito da minha vida, né? Eu estava aqui a ver uma passagem que diz assim, por exemplo, este livro fala muito sobre viagens. Então aqui a segunda parte do livro começa com uma parte que começa com um breve fragmento que diz o seguinte: nenhum dos meus avós alguma vez andou de avião. O meu pai andou de avião uma única vez. Com a autorização do médico foi à Ilha da Madeira. Estava doente de cancro na fase terminal. Andei pela primeira vez de avião aos 19 anos. Fui a Londres. Ganhei o bilhete num concurso de televisão chamado Palavra Puxa Palavra. O meu filho mais novo andou pela primeira vez de avião aos 6 meses. Foi a Las Vegas.
Ou seja, pronto, isto são coisas muito íntimas e que têm fonte na minha vida. Mas, por exemplo, este último romance chama-se Autobiografia, o que também não é assim uma coisa inocente, não é? E isso tudo acontece porque eu comecei ali com aquele texto. Comecei com aquele texto em que toda a gente sabia que o meu pai tinha morrido, toda a gente sabia que aquilo que ali estava escrito tinha esse fundo, e isso foi marcante para tudo o que eu escrevi até hoje e para a forma como eu me relaciono com aquilo que eu escrevo. E, como eu dizia, tem uma importância enorme para a minha vida, porque eu tenho de viver e isso depois, não é, tem muita influência no meu dia-a-dia, na maneira como as pessoas olham para mim, naquilo que as pessoas pensam sobre mim, em tudo. Então, no fundo, a gente pode estabelecer, não é? Aquela velha frase, toda a literatura é muito autobiográfica, não é? Isso poder-se-á dizer sobre todos os seus livros, não é? Sim. Em todos eles. Eu acho que eu acredito muito, não é, na relação, porque, vamos ver, eu vejo esta coisa da literatura de dois lados, não é? Vejo-a do lado de quem escreve os livros e depois existem aí no mundo para as outras pessoas lerem, mas também a vejo do lado de quem lê e de quem imagina como é que serão, não é, as relações que os outros têm com aquilo que escreveram. E é claro que uma é muito influenciada pela outra, não é? Quer dizer, a minha forma de me relacionar com a escrita é muito marcada pela forma como eu imaginei e imagino múltiplas possibilidades de vivência da escrita, mas também a forma como eu leio os outros livros também é marcada pela forma como eu próprio escrevo e como eu próprio, aquilo que eu próprio de alguma forma sei sobre essa questão da escrita. E pronto, há uma frase do Flaubert, né, em que ele diz: Madame Bovary, c'est moi. Eu sou a Madame Bovary, que é aquela personagem central do seu romance icónico. E isso acontece porque, efetivamente, vamos ver, há aqui uma série de ambiguidades. Ou seja, eu posso escrever alguma coisa e os outros entenderem nisso que eu escrevi algo que me é alheio, que não tem a ver com a minha intenção e que depende das referências dos outros e depende da forma como os outros interpretam aquilo que foi escrito. E por isso, aí, não é, o facto de ter uma relação autobiográfica é indiferente. Mas há um outro aspecto que para mim tem uma grande importância, que é a minha própria relação com aquilo que eu escrevi e a minha como é que é de dizer, o valor que eu próprio atribuo àquilo que escrevi, a importância que tem para mim, digamos assim. E isso é sobretudo importante para mim, digamos assim. Mas isso não é pouco, porque eu sou eu, não é? E eu não quero aliar, não é, da minha própria experiência. Por exemplo, eu ouço muitas vezes escritores e escritoras em entrevistas dizerem: quando o texto é publicado deixa de me pertencer. Eu não me identifico nada com essa resposta, porque o texto, depois de publicado, ele pertence-me na mesma medida em que sempre me pertenceu. Ou seja, para mim, ele continua a ser aquilo que é para mim. É claro que quando ele depois é publicado também começa a ser uma grande quantidade de outras coisas para outras pessoas. Mas isso não significa que deixe de ser alguma coisa para mim. Não é? E nessa medida, faz-me muito sentido e para mim, pronto, como eu... Vamos ver. Vamos ver se isto faz algo, se eu consigo também fazer aqui algum sentido para que me entendam. Escrever livros e publicar livros é um ato que envolve uma certa responsabilidade, não é? Porque
há aqui várias coisas que terem em consideração. Por um lado, eu venho aqui com estes livros e digo, olha, escrevi estes livros, acho que vale a pena passarem tempo da vossa vida a lê-los. Mas reparem, a biblioteca está cheia de livros. Lá no António Vivo da Praia da Vitória também está lá toneladas de livros. Em casa também têm livros. E tem a família, e tem a televisão, e tem os jogos de computador, e tem o telemóvel, e tem o café, e tem, não é, correr e saltar e andar de bicicleta. Tem milhares de coisas que podem fazer. E, no entanto, eu venho, não é, sem que nós tenhamos assim uma convivência para isso, eu venho-vos dizer, olha, acho que vale a pena passarem tempo da vossa vida a ler isto. Isto é de uma enorme ousadia. A pessoa, se não for completamente doida, está a propor uma coisa muito ousada aos outros, porque um romance demora ainda muito tempo a ler. E as pessoas têm muitas coisas para fazer, e importantes, e outros livros para ler. E então a única maneira de propor isso é se apresentar alguma coisa que a pessoa realmente tenha uma convicção profunda naquilo que apresenta. Não consigo compreender isso de outra maneira. Não me faz sentido nenhum chegar e dizer assim, olha, pronto, eu acho que pronto, não é grande coisa, mas devem ler. E pá, se não é grande coisa, então olha, há montes de livros aí que são grandes coisas. Perguntem a essa pessoa, então qual é que é uma grande coisa? Porque eu quero ler esse, não tenho tempo para perder. E para mim, uma das coisas que me faz reconhecer esse valor nos livros que eu escrevo é eu colocar lá aquelas coisas que eu considero que para mim são as mais valiosas e que eu acredito que possam acrescentar alguma coisa de positiva aos outros. Porque senão estamos todos aqui a brincar, não é? Senão estamos todos aqui a perder o nosso tempo. Eu dou um grande valor ao meu tempo. Eu acho que o meu tempo é precioso. Eu nunca penso que vou ser imortal e que disponho de todo o tempo. Eu acho sempre que o tempo é limitado e que temos a obrigação perante nós próprios, perante aqueles que amamos, perante aqueles que depositam alguma esperança e fé em nós, de utilizar bem o nosso tempo. E por isso eu escrevo livros onde eu coloco aqueles assuntos que me envolvem, que partem de coisas que eu acredito saber alguma coisa sobre elas e que muitas vezes nascem da minha experiência e da minha... pronto, e de aspectos que me dizem respeito, digamos assim, não é? E perdi-me completamente agora, já não sei onde é que ia com esta conversa. Mas para dizer que... sobre ser autobiográfico. Não, vamos ver. Existe muito de autobiográfico, porque eu não posso, com intenção, eu não posso escrever senão sobre aquilo que eu sei. É claro que eu escrevo sobre muitas coisas que eu não sei, mas são alheias à minha intenção, não é? Porque eu quando escrevo um texto e o publico, existe aquilo que nasce da minha intenção e existe aquilo que ultrapassa a minha intenção, mas que está lá. Mas, para mim, dentro das minhas decisões e dentro daquilo que eu posso fazer conscientemente, só está aquilo que está nas minhas intenções. E aquilo que está nas minhas intenções nasce das minhas referências, nasce daquilo que eu conheço. Não é? E por isso, é claro, nessa medida todo o texto é autobiográfico. Mas também é verdade que quando eu vou escrever sobre alguma coisa, por exemplo, se eu for escrever sobre este nosso encontro aqui, eu posso escrevê-lo a partir da minha perspectiva, mas esta perspectiva não é a única perspectiva. Cada pessoa que aqui está tem a sua perspectiva, que depende do que é que fez antes, do que é que de como é que está a sentir esta situação, não é? Se a pessoa estiver cheia de vontade de ir à casa de banho, está com uma perspectiva muito particular, mas válida. Se não tiver, se estiver preocupada com alguma coisa, também está com uma outra perspectiva. E, no entanto, estamos a falar da mesma situação. Por isso, quando eu escolho uma perspectiva,
quando eu escolho referir a garrafa de água e não referir o chão de madeira, quando eu escolho referir que a luz é assim e não referir que a temperatura é Y, eu já estou a ficcionar, eu já estou a transformar aquilo que pode ser dito sobre uma determinada realidade. Porque vamos ver, a realidade, esta palavra é tão dúbia, mas aquilo que acontece, ou aquilo que aconteceu, melhor, aquilo que aconteceu não era palavras escritas numa folha de papel. Aquilo que aconteceu eram estímulos sensoriais, eram situações, eram várias coisas. E um texto são palavras escritas. E por isso já existe sempre um trabalho que em certa medida é um trabalho de ficcionar. Mas essa questão da ficção, ela também nós temos que perceber que ela está presente em tudo. O nosso entendimento das coisas que acontecem é uma ficção. A nossa memória é toda uma ficção. Toda a nossa memória é uma história que nós contamos para nós próprios e que nós sabemos que é altamente... existe uma erosão sobre essa memória, existe uma forma de olhar para ela que, por exemplo, imagine-se, eu não gosto de queijo. Se estivermos a falar de uma refeição qualquer em que tenha queijo, se calhar para algumas pessoas pode parecer muito apetitosa e descreve-a dessa maneira. Eu, como não gosto, já descrevo como repelente, não é? O que é que isso significa? Significa que nós não somos neutros perante a realidade. Nós temos os nossos traumas, temos as nossas preferências, temos a nossa perspectiva. E isso, lá está, também é uma forma, mesmo quando nós queremos escrever sobre alguma coisa que testemunhamos, que vivenciamos e descrevê-la exatamente como ela foi, estamos sempre a escolher já não estamos a viver. Estamos sempre a escolher uma possibilidade. Não estamos, não é? Ou seja, portanto, a difícil resposta com que nós nunca nos conformamos e que é a única resposta possível acerca desta questão da autobiografia e da ficção é que é sempre autobiografia e é sempre ficção e nunca é absolutamente autobiográfico e nunca é absolutamente ficcional, acho eu. Antes de ir tanta coisa para dizer as perguntas que lhe quero fazer, eu colocava só mais uma questão que o Luís falou daquela que valem a pena ler. E já o está naquela antologia dos 1001 livros para ler antes de morrer da Europa. E o que lhe pergunto é importante para si estar lá, é importante para si os prémios que recebeu, como nós sabemos, vivemos num país em que temos escritores que valorizam muito os prémios, outros que não valorizam nada. Temos o Leia, este ano não foi atribuído porque não havia qualidade suficiente, considerou o júri. O que lhe pergunto é para si, faz alguma diferença ou fez alguma diferença o Saramago, por exemplo, e outros, o Galvez recebeu também um prémio, Sim. Já teve prémios em Espanha, no Brasil e em Itália, portanto, que diferença faz isso na vida do escritor? Bem, eu acho que os prémios fazem uma diferença na vida prática, não é? Porque os prémios fazem com que os livros normalmente sejam mais lidos, chamam a atenção sobre os livros, acrescentam um currículo, não é? A pessoa depois tem mais coisas para escrever aqui na ficha, dizer, ganhou o prémio XY, e isso é tomado em consideração. No meu olhar deu jeito, não é? Sim, daí então que não tinha ainda muito para escrever. Isso é tomado em consideração, eu próprio confesso, não é? Quer dizer, se não conheço um livro de nenhum autor, leio a biografia, há certas coisas que me dão certas referências. Ainda assim, também têm de ser relativizados. Mas não são só os prémios que têm de ser relativizados, são as próprias leituras dos outros que têm de ser relativizadas. Ou seja, se alguém me diz no Facebook são os livros mais incríveis do mundo, eu tenho de relativizar isso. Se alguém me diz também, são os piores livros do mundo, não merecem existir, eu também tenho de relativizar isso.
O que não quer dizer que eu não tenha isso em consideração, porque eu acho, vamos ver, isto dos prémios tem muito que ver com um outro tema, que é o tema da crítica. A crítica, não é? Porque os prémios, de certa forma, são uma forma de crítica, são uma forma de legitimação, não é? Nós sabemos que certos autores, eles atingem um certo reconhecimento, muitas vezes até em virtude de serem premiados aqui ou ali, e depois as pessoas começarem a ter um olhar diferente sobre a obra desses autores. E a crítica, o que é a crítica? A crítica não é só aqueles comentários que se fazem em jornais ou até num blog, ou onde quer que seja. A crítica, assim, em absoluto, eu acho que às vezes é importante nós, quando estamos a falar sobre seja que tema for, fazemos assim uma pequena pausa e pensarmos, espera, mas o que é que estamos a falar, não é? E a crítica é o olhar do outro sobre o texto, não é? É um olhar que interpreta o texto, e é um olhar que tenta retirar informação sobre o texto, que depois também em algum momento pode ser valorativo, pode dar umas estrelas ou não, ou pode dizer isto é válido ou não é válido. Mas a crítica é essencial à literatura. A literatura não existe sem a crítica. A literatura sem crítica nem é literatura, porque a literatura, ela precisa de alguém que a leia e precisa de alguém que lhe dê esse valor, porque ler e criticar e olhar para aquilo já é estar a dar-lhe algum valor. Dar-lhe alguma atenção já é dar-lhe algum valor. Não é? E há uma outra coisa também curiosa que é importante ter em consideração, que é o primeiro crítico de qualquer texto é quem o escreve. Não é? Porque a pessoa que o escreve chegar à conclusão que o texto está terminado é também um ato crítico. Não é? É um momento crítico. É um momento de uma certa consciência. Não é porque muitas vezes as pessoas perguntam quando é que um texto está terminado ou quando é que não está terminado. Isso tem a ver com os critérios de cada um. E esses critérios são critérios literários. Podem não ser só literários, mas são critérios de várias ordens, sobretudo literários, que, na verdade, têm a ver com essa questão da crítica e da valorização do texto e daquilo que nós achamos que é válido e que não é válido. Agora, vamos ver. Eu não acho que haja ninguém tão absoluto que possa se dar, não é, a essa até dizia arrogância de ser um juiz definitivo e dizer isto tem valor, isto não tem valor, não é? Ou seja, cada um que dê a sua opinião é mais uma opinião, não é? É claro que haverá umas mais justificadas do que outras, umas mais sólidas do que outras, mas ainda assim, no mundo da literatura ou das artes, se quisermos, nenhuma é absoluta e definitiva. Embora, lá está, isso não significa que não haja critério, não significa que as artes, e neste caso a literatura, não possam ser julgadas, entre aspas, e não possam ser avaliadas e tudo isso. Agora, temos de ter consciência também da enorme subjetividade que está presente nessas valorizações. E, para dar aqui assim a voltinha e regressar à questão dos prémios, eu acho que os prémios são, para mim, na minha experiência, são ótimos de receber. Até a raspadinha. A pessoa faz ali a raspadinha e recebe, e uau, ganhei 2 euros. Espetáculo. Mas também o texto não passa a ser melhor por causa disso. Não é? O texto da véspera de ganhar o prémio não tem qualquer alteração em relação ao texto do dia a seguir a ganhar o prémio. É claro, muda o olhar como que as pessoas olham para o leem, mas isso é transitório.
isso como sempre não é? O olhar é transitório. E por isso eu acho que a melhor forma de viver com isso é relativizar. Pronto, perceber que a roleta, não é? Assim como no preço certo, não é? da televisão, a roleta pode calhar no prémio e é ótimo, e nesse dia fazemos um brinde, mas também pode calhar ao lado e às vezes é uma circunstância mais do que, não é, mais do que um dado objetivo e que tenhamos de repensar a nossa vida toda. Mas pronto, eu acho que para quem escreve é sempre melhor receber do que não receber. Muito bem, vamos abrir então candidatos Qualquer questão sobre temos qualquer sempre, tema. temos de ter uns temas. Eu, por acaso, tenho uma questão. É se nunca pensou em publicar as suas crónicas da visão, que é o IA. E que eu sempre gostei muito. E já uma vez já estivemos na base das lajes, já não foi lá nisso, mas na altura... Deve ter estado lá. Quando foi apresentá-lo dentro do segredo, e na altura eu comentei consigo que eu me revia muito nas suas crónicas. Sim. Bem, eu tenho escrito crónicas já há bastante tempo e em 2011 publiquei um livro que se chama Abraço, que reúne 170 textos e que foram todos publicados na imprensa anteriormente e que na altura eu organizei naquele livro. Eles estão organizados pelo critério de serem todos textos autobiográficos que falam todos sobre a minha vida, de uma forma ou de outra. Há ali umas certas exceções, mas esse foi o critério que eu usei. E estão também organizados, de certa forma, cronologicamente. Tem ali umas certas exceções, mas, no modo geral, seguem a infância, a adolescência, depois a idade adulta. Se não estou em erro, até aos 35 ou 36 anos, que era a idade que eu tinha quando o livro foi publicado. E daqui a pouco já volta a fazer outra vez 10 anos que passou essa edição, por isso pode ser que talvez eu volte a sentir outra vez vontade de organizar tudo isso e de fazer assim uma edição. Não me passa muito pela cabeça fazer uma edição só assim mesmo para limpar a gaveta. Para já, porque a minha gaveta é muito grande e tem coisas que não quero voltar a publicar. Porque, apesar de eu considerar que há alguns textos que eu escrevi e que foram publicados na imprensa e que são válidos, também considero que há muitos textos que eu escrevi e que publiquei na imprensa e que não são válidos para fazerem parte de um livro. Porque há aqui uma diferença muito grande, que é a dos livros e a da imprensa, nesse caso dos jornais e das revistas. E depois ainda haveria um outro mundo que agora também é novo, que é o da internet, né? Mas eu na internet não tenho assim publicado muito, ou seja, não tirando, bem, eu sou até bastante ativo nas redes sociais, mas não é um lugar onde eu publico textos que nunca foram publicados noutro lugar. Eu ainda sou, não é, nasci nos anos 70, então, em comparação com os meus filhos ou com estas gerações mais novas, ainda sou daquele tempo em que se valoriza muito a publicação em papel. Mas ainda assim, há uma coisa aqui que eu acho muito curiosa. Inclusivamente esse livro, O Dentro do Segredo, é um livro que de certa forma fala um pouco com esse tema, que é o tema do jornalismo. Porque o livro Dentro do Segredo fala da Coreia do Norte e fala também foi o primeiro livro que eu escrevi dentro daquela área que agora se chama de não ficção, porque quer dizer, o que está lá escrito é documental, mais do que ser autobiográfico, tenta ser documental e tenta dar conta, não é, de uma realidade ali que eu vivi. E há aqui esta grande questão, que é a literatura, aquilo que normalmente é publicado em livro e que se identifica como literatura,
é algo que tenta resistir ao tempo e tenta falar de alguma coisa que se mantém no tempo e que se mantém verdadeiro. Por isso é que há livros que têm 100 anos, 200 anos e que nós lemos e ainda encontramos lá certas verdades que hoje nos dizem respeito. Já os jornais não funcionam segundo essa lógica. Os jornais, eles falam do agora. Eles falam daquilo. A matéria do jornalismo é uma atualização do que nós já sabemos. Por isso, o jornalismo, ele de cada dia, de certa forma, vem dar conta do que é que mudou. Não é? No jornal, vêm as coisas, vêm as novidades. Vem o que mudou. Não é? Nos livros de literatura, tenta-se falar daquilo que não muda. E aquilo que não muda é a natureza humana. É aquilo que todos partilhamos. É aquilo que partilhamos com as pessoas do passado, que partilharemos com as pessoas do futuro, independentemente das mudanças tecnológicas e das mudanças culturais e das mudanças comportamentais, né, da moral, etc. Mas é aquilo que é ali o núcleo do ser humano. E por isso, muitas vezes, alguns textos que eu escrevi e publiquei eram daquele momento. Até porque, por exemplo, eram textos que muitas vezes eram constrangidos por limitações. Textos que tinham de ter um determinado tamanho, porque aquele tamanho era o que estava destinado, tinham de ser entregues até uma determinada data, embora, se calhar, às vezes eu tivesse de o fazer mais rapidamente do que aquilo que eu gostaria, o que em alguns casos foi bom, porque talvez por isso tenha escrito certos textos que de outra forma não escreveria, mas noutros casos foi mau, porque foram um pouco forçados ou porque não foram suficientemente pensados ou porque nesse dia não estava bem disposto. E então essa escolha depois tem de ser feita, não é? Tem de encontrar ali uma linha para o livro ser um livro, para ele ter uma certa unidade, para poder ser um livro e não só um depósito, e ao mesmo tempo também tem de fazer uma grande escolha e em alguns casos talvez até mesmo uma certa reescrita, para atualizar um pouco, mas acho que sim. Eu, na verdade, tenho tentado deixar um pouco isso, esse tipo de escrita, porque estou a ficar preguiçoso para isso. É melhor ter liberdade, é melhor escolher um tema, porque é uma ilusão. É uma ilusão porque há sempre constrangimentos, há sempre... Quando se escolhe escrever sobre uma determinada coisa, já se limita. Quando depois se começa a escrever, também se limita. Mas ainda assim é bom não ter sempre aquela sensação de que estou em falta, porque estão à minha espera que tenho de enviar um texto e depois não termino a véspera e depois coisas assim. Consegue tempo para gerir no meio das viagens e das apresentações do livro? Consegue tempo para refletir sobre estas situações? Ou precisa mesmo de uma agenda apertada para ganhar tempo para as ideias? Olha, eu não sei onde é que está aqui, se não fala, mas está aqui. Mas olha, esta é a minha agenda. Vejam só. É muito... é muito detalhada e eu tento marcar todos os dias o que é que vou fazer e tento ser muito criterioso com isso para realmente, pronto, para não passar ao lado, não é? Para as coisas... Olha, eu vou-vos contar uma história que eu conto às vezes e que as pessoas acham muito divertida, embora eu acho que seja uma história muito séria. E que ainda para mais estamos aqui na Ilha Terceira, aqui no meio do Oceano Atlântico, e então faz todo o sentido contá-la, porque é uma história do Oceano Atlântico, e que é uma história que tem a ver com as sardinhas, porque
porque eu há uns tempos li sobre isto e fiquei realmente impressionado. Que é, eu não sei se têm conhecimento, se calhar até sabem melhor do que eu, mas existem cardumes de sardinhas no Oceano Atlântico. Ali a Patrícia já está farta de ouvir esta história, mas existem cardumes, porque eu também às vezes fico um bocado empolgado a contar esta história, porque eu acho que é muito impressionante. Existem cardumes de sardinhas no Oceano Atlântico, ok? E esses cardumes chegam a ter 120 km. Isto, pronto, esta é uma das coisas que eu acho impressionante. É um momento em que eu tenho que fazer uma pausa para toda a gente imaginar o que é 120 km de sardinhas, não é? É uma coisa impressionante. E então essas sardinhas, elas andam pelo Oceano Atlântico. É claro, o Oceano Atlântico é enorme, por isso 120 km de sardinhas é muito, mas no meio do Oceano Atlântico, pronto, não é um corpo coletivo de sardinhas que anda ali. E então há uma coisa impressionante, que é essas sardinhas andam todas juntas. Se elas estão lá no meio do grupo das sardinhas, elas estão mais protegidas, mas apanham menos comida. Se elas estão de fora, elas estão menos protegidas, porque vem qualquer peixe e come ali à vontade, mas apanham mais comida. E então elas vão andando de fora para dentro, de dentro para fora. Agora, o que é mais impressionante nisto das sardinhas? É que quem é que decide para onde é que vão esses 120 km de sardinhas, que são milhões de sardinhas? São as sardinhas que estão na frente. E como é que elas decidem? Consoante haja mais comida para um lado ou para o outro. Por exemplo, aqui está mais comida para a esquerda. Vão todas para a esquerda. 120 km de sardinhas, vão todas para a esquerda. É impressionante. Se tiver por acaso mais comida para a direita, vão todas para a direita. Pronto, isto para mim foi uma daquelas epifanias. Eu pensei, isto é incrível. Porque o que é aqui mais incrível é que nós corremos muito o risco de viver como sardinhas. Não é? Olha, agora está mais comida aqui, vou para aqui. Olha, agora está mais comida ali, vou para ali. E nós, que temos esta capacidade intelectual diferente das sardinhas e diferente de todos os outros animais, nem sempre, não é, nos damos a esse esforço de utilizar e de pensar um pouco à frente, não é? E de pensar, olha, agora por acaso está aqui mais comida, mas depois também estão ali os tubarões. Ou, olha, agora está aqui um bocadinho menos, mas se calhar este caminho depois vai-me trazer outras vantagens. E isso tem um pouco a ver também com esta questão da gestão, no caso do nosso tempo, não é? Porque, não é, nós acho que nos devemos esforçar por fazer uma gestão adequada do nosso tempo. Em primeiro lugar, pensar exatamente o que é que queremos. O que é que queremos? Isso é uma reflexão profundíssima e que nos define e que nós temos de tentar fazer de múltiplas formas. Só sentar, o que é que eu quero? Não é suficiente. Tem de ser um raciocínio que nós encontremos forma de o fazer, considerando e cruzando múltiplos elementos. E depois, definindo isso, não é, de uma forma aceitavelmente objetiva, então procurar decisões, porque nós temos muito mais capacidade de decisão do que aquilo que nós estamos, às vezes, disponíveis para aceitar. Ou seja, nós muitas vezes, pronto, aqui o nós é um nós muito abstrato, não é? Mas eu acho que nós, em geral, toda a gente, muitas vezes se conforma bastante com certas contrariedades, achando que não tinha alternativa. Mas, efetivamente, às vezes nós é que não estamos disponíveis para até sequer considerar todas as alternativas, não é? Porque, pronto, podemos sempre... Temos sempre de... Eu acho que há uma outra ideia que eu gostava de partilhar convosco e que tem a ver com uma conversa que eu tive aí há uns meses com uma
uma escultora e que também foi para mim muito impressionante. Essa escultora, ela dizia, nós vemos eu tenho aqui de arranjar um exemplo. Estas cadeiras estão aqui para isto, que é, nós vemos esta cadeira, vocês veem esta cadeira, não é? Ela está aqui, estão a vê-la, daí estão a ver a partir desta perspectiva, dali estão a ver a partir daqui, estão a olhar para a cadeira e acham que sabem tudo sobre a cadeira, não é? Porque estão a vê-la, mas só nós aqui é que estamos a ver aqui esta parte, vocês não estão a ver esta parte. Vocês acham que sabem inconscientemente como é que é esta parte, mas não se interrogaram verdadeiramente sobre ela. Pronto, aqui a cadeira se calhar não é um exemplo muito colorido, mas nós estamos constantemente a ver objetos que nós vemos de uma perspectiva e nós intuímos como é que é o outro lado desse objeto. E nem sempre nos consciencializamos de que o mais provável é que ele não seja exatamente como nós imaginamos. É bem provável até que não seja. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Não sei se isto fez algum sentido, mas eu acho que isso muda tudo. Ou seja, em primeiro lugar, termos a consciência de que não sabemos. Mas a nossa tendência, a nossa tentação é achar que sabemos. E isto em relação às opções que nós temos, não é? Porque nós achamos, isto é assim, eu faço assim, porque tem de ser assim, porque é assim. Não, mas calma, podemos pelo menos considerar como é que seria de outra forma, não é? E portanto, isto tudo para dizer que gerir o tempo é viver. Gerir o tempo é viver. E viver é decidir também. Não é? Tomar decisões. E portanto, isso é fundamental. Eu tenho lá na minha casa uma estante onde tenho os meus livros, os livros todos que publiquei. E apesar de eu já ter agora aqui estes que até já dão assim para fazer ginástica, eu tenho muito mais. A estante toda é assim enorme. Portanto, eu escrevo os livros. Muitas vezes as pessoas dizem-me isso. Como é que escreve os livros? Está sempre a fazer isto e aquilo e outra coisa. A minha vontade, às vezes, é dizer às pessoas assim, não estão escritos, não estão publicados. Não te queixes, não é? Porque, não quer ser desagradável, mas a verdade é esta, que é, também, lá está, até com uma cadeira, muitas vezes nós temos este equívoco, que é, vemos as pessoas sempre numa determinada circunstância e pensamos que quando não as vemos elas não existem. Mas é mentira. Quando não as vemos elas existem. E estão a fazer coisas que nós nem imaginaríamos que elas fazem. Mas fazem, têm de as fazer, não é? São seres humanos, têm de fazer cocó, têm de fazer xixi, não é? Têm de comer, têm de beber, têm de chorar, têm de rir, têm de dormir, têm de... não é? Tudo isto são coisas humanas. E é isso. E em relação, por exemplo, a escrever em viagem, para mim é muito fácil. Porque eu, normalmente, as minhas viagens são quase todas sozinhos. E, normalmente, há poucas coisas mais solitárias do que viajar sozinho. É preciso até ter um bocadinho, uma certa natureza e predisposição para viajar assim dessa forma, porque é muito solitário. E, portanto, quando a pessoa está sozinha, tem ali a possibilidade imensa de pensar e de cultivar esse mundo interior e de, se tiver um caderno, como eu também costumo sempre ter vários, de ir fazendo construções, não é? Que depois, mais tarde, se transformam em livros e em textos. Acho que agora fui um bocadinho confuso, mas pronto, espero que tenham entendido alguma coisa. Olha, eu gostava de pôr uma questão ao professor, até pegando nessa ideia da perspectiva, até porque eu acho que
o que eu acho quando leio os seus textos, é um autor, digamos, com uma escrita muito plástica, não é? Qual é a relação que tem precisamente, costuma-se dizer que a literatura ou a escrita anda entre duas margens, não é? Digamos, a escrita da ideia, não é? E a escrita, podemos dizer assim, plástica da imagem. Onde é que se situa, precisamente, entre essas duas margens? Bem, eu acho que não me situo exclusivamente num lado ou exclusivamente no outro lado. Ou seja, há aí diferentes medidas dessas formas, se quisermos, que dependem às vezes de caso para caso. Ainda assim, acho que todas as dimensões devem ser consideradas de alguma forma, ou pelo menos tentar considerá-las. Uma das coisas que eu aqui estava a tentar dizer em várias das coisas que disse é a importância da consciência. Nós, vamos ver, não conseguimos ter a consciência absoluta. Por exemplo, eu falava de tomar decisões. Nós não conseguimos ter consciência absoluta de todas as decisões que estão ao nosso dispor, não é? Mas uma tentativa válida, a meu ver, será justamente procurar essa consciência, não é? Perceber, o que é que eu... Isto é escolha minha ou não há escolha, não é? E essa tentativa de consciência, pronto, é multidimensional, não é? Mas até há um outro aspecto curioso, que é, conversando com essa mesma escultora de que eu falava, houve uma coisa que eu achei muito engraçado que ela me disse, que foi, ela disse-me, às vezes há certos projetos em que me dizem, por exemplo, imagina, se fosse aqui nesta biblioteca, por exemplo, em que me dizem, queríamos uma peça para colocar ali, naquele espaço. E ela diz que vai visitar o espaço e que logo naquele momento ela vê qual é a peça que ela quer fazer para aquele espaço. Mas que não diz isso logo às pessoas. Diz, eu vou pensar e depois volto. Porque senão eles ficavam um pouco assustados e pensavam, então mas esta não pensou nada nisto, isto é tudo muito... Também acontece muito isso. Ou seja, também é importante ter essa abertura e essa capacidade também da pessoa ter uma certa espontaneidade e eu acho que muitas vezes isto que as pessoas chamam de escrever ou até mesmo pensar é conversarmos connosco próprios e é conseguir nos ouvir. Pensar muitas vezes é conseguir nos ouvir e isso é um trabalho que nós temos de dar. Não é fácil porque existe muito ruído, não é? Às vezes esses pensamentos que nós procuramos ouvir estão lá muito debaixo de várias coisas que nós temos dificuldade de chegar e faz muita diferença, não é? Nós termos... Lá está, por exemplo, eu posso viajar muito, mas eu tento sempre, não é, manter uma conversa comigo próprio, conseguir me escutar, porque sem isso é que é muito difícil. E aí, nesse aspecto, lá está. Existe a ideia, mas também existe o símbolo, também existe a imagem, também existe uma série de outros códigos que eu acho que também são importantes. Embora, claro, como a minha forma depois final é sempre a palavra escrita, isso também tem uma influência grande na forma como eu penso, não é? Eu lembro-me, por exemplo, de um momento na minha vida que me foi assim, muito impressionante, que foi eu sentir que colocava pontuação nos pensamentos. Já há muitos anos. Agora já coloco pontuação nos pensamentos sempre sem
sem surpreender, não é? Porque, vamos ver, como é óbvio, eu não sei se vos acontece, mas, por exemplo, antes eu jogava muito Tetris, aquele jogo que as peças encaixam umas nas outras, sabem? E então, quando eu passava, por exemplo, 1 hora ou 2 seguidas a jogar Tetris, depois eu saía dali e eu começava a encaixar as formas das coisas que eu via umas nas outras. E isso é o mesmo que acontece neste caso da escrita. Se eu escrevo muito e depois, pronto, sempre, então eu começo a fazer parágrafos nos pensamentos e começo a fazer, não é, a pensar as coisas de uma forma não só verbal, mas escrita. Não é? De uma forma escrita. E também há um outro aspecto, que é, eu muitas vezes olho para uma página e tenho uma percepção visual dessa página. Para já, eu sou incapaz de ler, por exemplo, um poema e de não ter uma percepção visual desse poema e de não pensar na arquitetura das ideias, mais do que a arquitetura, o design, podia-se dizer, não é? Esse conceito que agora dizem, o design, não é? Mas quase o design gráfico, não é? A forma como os diversos elementos estão e se cruzam e não sei o quê. E pronto, mas isso não é nada de especial, porque outras pessoas que têm outras questões, não é? Se a pessoa for professor e lidar muito com alunos e pensar como é que tem de expor uma determinada ideia e pensar que tem de expor essa ideia enquanto os outros estão a fazer barulho e como é que vai cativar a atenção deles e tal, a pessoa, quando recebe alguma informação, também a trabalha através dessas suas percepções e dessas suas experiências e dessa sua visão. Ou outros casos, não é? Canalizadores, motoristas, sei lá, tudo. Não temos mais ninguém que queira conversar. Paulo. Olha, vou-vos ler aqui um início deste livro que se chama Autobiografia, que é um início que tem alguma coisa a ver com isto. Porque, vamos ver, a primeira página, a primeira frase é sempre, pronto, muito importante. Mas mesmo a primeira página pelo menos para mim, ela é muito diferente de todas as outras. Porque a primeira página é aquela quebra entre o nada e tudo o que aquele livro pode ser. E a primeira página normalmente custa muito. A pessoa tem de se abstrair muito não é, do peso que aquilo tem. Pensar, não é como fazer um desenho com uma caneta de tinta permanente, ou não é? Parece que há ali um peso muito grande. Depois, pronto, lá para as outras páginas mais para a frente, aquilo já aligeira um pouco mais, porque já se dilui, não é? Mas ali naquele momento aquelas palavras são tudo. E então, ainda para mais como se criou uma certa expectativa, não é, sobre o que é que iria ser esse livro, que já se está a imaginar, essa primeira página é sempre um pouco pesada. E depois também tem uma outra coisa, que é a mais relida, porque ao longo depois da escrita do livro, volta-se sempre a ela está sempre ali, não é? É a que existe há mais tempo, é mais velha, então, a não ser que se tenha começado pelo meio, mas normalmente é aquela que está ali. No meu caso, não acontece muito. A primeira página dos meus livros, normalmente, se não estou em erro, foi sempre a primeira página. E por isso, no meu caso, ainda não é bem o livro, digamos assim. É uma página que tenta ser um pouco, não sei, tenta ser esperta, tenta ser bonita. Ainda não é bem, ainda não está bem estabelecido aquilo que vai ser verdadeiramente a linguagem mais comum do livro. E por isso eu posso lê-la assim como um exercício não é, quase musical,
Neste caso, a primeira frase deste livro é: Saramago escreveu a última frase do romance. Não falámos nada sobre isso, mas este romance tem como personagem central o José Saramago. Não sei se é exatamente a personagem central, mas acho que sim, principalmente se tomarmos o livro como um todo. E então começa neste momento em que o Saramago terminou de escrever um romance. Não vos vou contar muito bem, vou. Na terceira página, nós percebemos que este texto está a ser escrito por uma outra personagem. Não é exatamente o texto do livro. É um texto de um outro livro que está a ser escrito por uma personagem, e depois aí é que entramos realmente na ação deste livro. Mas de qualquer forma, pronto, isso não estraga muito, porque depois acontecem outras coisas que também são surpreendentes. Mas pronto, vou ler assim porque acho que tem uma certa sonoridade. O primeiro parágrafo só diz assim: enquanto pensam se querem dizer alguma coisa, Saramago escreveu a última frase do romance. Preso, o seu olhar entrou em cada uma daquelas palavras. Mestre de obras, avaliou-as por dentro, como se fossem casas. Pode viver-se aqui? Perguntou no silêncio do seu interior dele e das casas, recebendo apenas a resposta do eco, otimista evidência de um lugar criado, espaço viável, habitado. Pois, na via que aquela frase alinhava, passeou diante das palavras, rua de fachadas dignas e sólidas, mediu o espaço entre cada uma, comparou as nuances da cor que apresentavam, reflexos de um sol que brilhava desde o centro do romance. Já não me lembrava. Este livro, já agora, olha, se vocês, como estão com tempo e com paciência, vou-vos ler também o início de outro livro. Este é muito assustador, toda a gente fica sempre muito impressionada com este. Porque este é um livro que não é de ficção. As coisas que estão neste livro são todas factuais. E diz assim: numa das caixas de plástico estava a cabeça de um bebê. Noutra caixa estava o pé direito de uma criança, cortado em 3 partes. Havia ainda 2 caixas com pedaços de pele tatuada, e na última estava um coração humano. As 5 caixas de plástico foram embaladas em 3 pacotes, deixados nos correios do centro comercial MPK, junto à CM Square, e endereçados a 3 moradas de Las Vegas. E depois tem as moradas. Essas encomendas foram despachadas como brinquedos para crianças, mas não chegaram a sair de Bangkok. Este início tão mórbido, depois não tem muita sequência no livro, mas na verdade tem uma certa sequência, porque eu tive conhecimento desta história num jornal, quando estava na Tailândia. E depois, achei a história muito interessante e tentei saber um bocado mais sobre ela, fala-se um pouco disso e, na verdade, o livro termina exatamente numa destas moradas, para onde foi enviado, ou para onde eles queriam enviar esses pedaços de corpo humano, em Las Vegas. Mas pronto, não posso contar tudo o que acontece no meio. Eu posso só dizer que esse é, de certa forma, um eixo. É quase como um fio de um colar de pérolas. É o fiozinho, mas depois há... O que realmente faz o colar de pérolas ser um colar de pérolas são as pérolas. Embora o fio também sirva para uni-las. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. Ou se... ficamos por aqui. Olha, desde o início estou a olhar para essa palavra enorme. Esta palavra. E... Quer saber mais sobre esta palavra? Estou sempre interessada nesta palavra. Não é a palavra, para mim é o monte de letras. Porque sim, não consigo identificar nada. É muito bom, é muito interessante. E fiquei
por aí um bocadinho focada. Sim. É curioso porque aqui há dois livros que têm partilham uma coisa curiosa, que são estes dois livros. E estes dois livros têm a curiosidade das fotografias da capa de cada um deles terem as duas sido tiradas por mim. Eu não sou propriamente fotógrafo, mas hoje em dia também toda a gente é um pouco fotógrafo e então, por curiosidade e por sorte, tirei estas duas fotografias e depois serviram para ser a capa dos livros. E neste caso aqui, o Caminho Imperfeito fala sobre a Tailândia, como eu já disse. E na Tailândia, a Tailândia é um país, dentre vários, que tem uma grande tradição com a questão das tatuagens. Então as tatuagens são um subtema do livro, até porque, como eu também tenho tatuagens, e este livro é um livro muito pessoal e que fala sobre os meus temas e as minhas questões, eu também chamei para aqui esse tema. E há um momento do livro em que se diz uma coisa, que é: as tatuagens são metáforas. O que é que isto significa? Significa que as tatuagens, como as metáforas, elas têm um significado, que é sempre um significado que não é absolutamente preciso. É um significado que tem uma certa amplitude. Ou seja, mesmo o significado que as tatuagens têm vai mudando ao longo do tempo. Mesmo que seja uma tatuagem muito específica. Vejam, por exemplo, aquelas tatuagens da guerra colonial. Quem as tem, ou tinha, de certeza que mudou muito a relação com elas ao longo da vida. Não só quando as fez, que ainda eram jovens e estavam ali na guerra, fora de Portugal e tal, como depois, mais tarde, em que isso já era uma memória, e as memórias também vão sempre mudando e tudo isso. E as metáforas também são assim, não é? Quando nós dizemos os olhos dela são o céu, não são nunca realmente o céu é o céu, não é? Os olhos delas são como o céu, não é? E isso, o céu também tem muitos tipos, não é? Às vezes o céu está mais claro, outras vezes está mais escuro, não é? Por isso as metáforas nunca são assim, não é? Nunca são uma afirmação assim absoluta, como no bilhete de identidade, não é? Não se faz bilhetes de identidade com metáforas, não é? E isto para dizer o quê? Para dizer que esta tatuagem é uma tatuagem que tem uma palavra que está presente nos livros de um escritor americano, que é o William Faulkner. Esse escritor, William Faulkner, é um grande escritor com o qual eu sinto muita empatia, porque ele escrevia sobre o sul dos Estados Unidos, sobre uma realidade rural, que também está muito presente nos meus livros. Mais propriamente, ele escrevia sobre o estado do Mississippi, e essa palavra é uma palavra que tem a ver com o nome que uns índios desse estado, que é uma tribo que se chama Chickasaw, dão ao rio Mississippi, e também essa palavra, nessa língua, significava algo como... eu acho que me esqueci. Já há muito tempo não digo isto. Mas é água que passa lentamente pelas planícies. Uma coisa assim do género. Água que passa lentamente pelas planícies. Para já, logo aí, eu achei isso interessante, não é? Água que passa lentamente pelas planícies. É assim, uma espécie de projeto de vida. Depois, ao mesmo tempo, também me agradou muito isso. Que as pessoas olhassem e não entendessem o que é que essa palavra significa. Já tentei ser em espelho, se não é? Mas há uma outra coisa que é... sílabas no meio. Esse escritor, William Faulkner, ele tem 16 romances que se passam digamos, um município ficcional, onde estão várias cidades, várias localidades, e este é o nome que ele deu a esse município ficcional. E isso também é muito interessante para mim, porque os livros são isso, não é? Os livros são uma geografia ficcional e invisível. Não é? Eles não existem, mas existem. Eles, antes de serem escritos, não existiam. Depois foram escritos. E depois começam a existir. Para mim,
e para quem os lê. Não é? E ao mesmo tempo são sempre assim uma palavra indecifrável, que as pessoas não conseguem dizer bem. Eu também tenho uma palavra assim, talvez pode ser que algum dia a tatue também, que é esta, que é Galveias, que é o nome da aldeia onde eu nasci, no Alentejo, e que tem 1000 pessoas, e que tem uma... Para mim é muito curiosa, porque para além desse William Faulkner, há vários autores que têm ligações com espaços precisos. Por exemplo, um caso muito conhecido é o Garcia Marques, que tem aquele lugar que está presente nos centros de solidão, que se chama Macondo, e que é um lugar, pronto, hoje em dia, se formos à Colômbia, já tem lá restaurantes e cafés e coisas chamadas Macondo, mas que é um lugar ficcional. Mas para mim fez muita diferença. Eu já tinha escrito vários livros, por exemplo, aqui este romance que se chama Livro, ou um outro que se chama, esse outro que se chama Nenhum Olhar, ou outros onde falava deste espaço. Mas fez muita diferença quando eu escrevi um romance e disse que se chamava Galveias. E na verdade, vou-vos dizer aqui um segredo pela primeira vez, que nunca disse a ninguém, que é, acho que ainda vou escrever mais livros chamados Galveias. Porque Galveias, mesmo que eu escreva outros livros também chamados Galveias, não é necessariamente uma repetição. Porque pode-se dizer Galveias de muitas maneiras e todas as palavras podem ser ditas de muitas maneiras e acabam por ser, de certa forma, diferentes. E depois porque este lugar é muito... Como é que eu hei de explicar? Ele é um lugar que existe, mas que também, curiosamente, para muitas pessoas, ele é ficcional. Não é? As pessoas que não o conhecem, para elas é ficcional. Os lugares são sempre diferentes para cada pessoa. Claro, mesmo conhecendo, claro, é verdade. Mas há uma coisa curiosa. Este livro, ele tenta falar sobre essa realidade e tem as referências concretas, ou seja, tem os nomes das ruas, tem as casas, tem tudo isso. Depois tem personagens que são misturadas. Às vezes são um bocadinho ficcionais, outras vezes são mais ligadas com casos conhecidos lá. Mas há aqui uma personagem que é um carteiro que tem uma história particular, que é ele esteve na guerra colonial na Guiné. Estamos até a falar das tatuagens, né? E ele esteve na guerra colonial na Guiné, e na Guiné-Bissau. E ele, depois, sem que as pessoas lá em Galveias saibam, ele tem lá uma família que começou nesse tempo, mas que ele depois foi continuando, porque ele vai lá uma vez por ano. E quando ele... nós acompanhamos uma ida dele a Bissau. Tem lá filhos, já crescidos e tal. E então é curioso porque ele está a contar lá em Bissau, entretanto estão lá já uma quantidade de pessoas reunidas à volta dele, vizinhos e não sei o quê, e ele está a contar histórias lá de Galveias, que as pessoas ouvem, pronto, como uma coisa completamente diferente, não é? Daquela realidade e que elas, pronto, só imaginam, não é? Porque Galveias é muito diferente de Bissau. E há um momento em que nós acompanhamos a forma como essa personagem se interroga e pensa: o que é que estas pessoas imaginarão acerca de Galveias, sendo que elas estão a imaginar Galveias a partir da realidade que elas conhecem, que é tão diferente. E isso é o que está a acontecer com as pessoas que estão também a ler o livro, que na maioria dos casos não conhecem Galveias, não é? E que estão, pronto, cada uma com as suas referências, porque mesmo que elas até podem conhecer Galveias, mas se não viverem lá já é diferente. Não é? Quer dizer, ou seja, isso tudo é muito curioso porque
também todos nós temos as nossas referências, as nossas visões e é muito incrível isto. É muito incrível que nós consigamos comunicar. É curioso. Acho que de certa forma isto tudo se fecha e tudo isto faz um certo sentido, que é, eu comecei por falar de como eu uso as minhas referências pessoais para escrever os livros, a minha história, a minha família, o meu lugar, etc, etc, etc. No entanto, a maioria dessas pessoas que leem, elas normalmente, do modo geral, não conhecem a minha família, não é? Nem conhecem o que é que eu estou a falar. No entanto, entendem à luz das suas referências. E isso é enorme, é enorme. Eu tenho um livro, por exemplo, que se chama Cal e que eu publiquei em 2008 e que é um livro que tem textos de várias naturezas, tem contos, tem uma peça de teatro, tem uns poemas, mas assim, uma grande mistura de textos diferentes, mas que partilham uma coisa, que é, as personagens principais têm todas mais de 70 anos. Vamos ver, eu há 10 anos tinha 35. Ora, ainda hoje, né, que tenho 45, para mim é assim uma suposição. Imaginar como é que é ter 70 anos. Não tenho bem a consciência disso. E, no entanto, escrevi um livro que fala sobre isso e que é lido por pessoas que têm essa idade. Não estou a dizer que esse livro seja especialmente lido por pessoas que têm essa idade, mas, por exemplo, qualquer um destes livros ser lido por uma pessoa que tem 70 anos é para mim quase incompreensível, não é? Porque eu imagino como é que será ter 70 anos, imagino como é que será quando eu tiver 70 anos, mas na verdade, eu já disse, eu tenho 45 anos, eu quando tinha 35 não supunha que fosse assim, ter 45. E por isso estamos aqui, não é, estamos aqui para ser surpreendidos. Olhem, por acaso, a propósito disso, há aqui uma parte que fala sobre isso neste livro. Eu espero que vocês não estejam com pressa para ir a lado nenhum. Estou aqui cheio de tempo. Há aqui uma passagem deste livro que eu encontro, que fala justamente sobre isso. Mas agora até parecia mal, eu consegui encontrá-la logo assim rapidamente. Não é? Isto. Pois. Não sei, olha, se tiverem alguma coisa para dizer, até agora, porque eu não sei se vou encontrar rapidamente isto. Eu já li este livro e faz muita impressão dizer o que é tudo verdade. Estou-me sempre a lembrar daquela sala, sabe? Mas já não lembro como é que era. O que é que acontece lá nessa sala? Há uma sala, não sei agora se é, acho que sim, era uma casa com prostitutas. Ah, sim, sim. Onde está lá a acontecer um show de ping-pong. Tá bom. Portanto, eu vou ter que reler isto. Mas aquela parte que eu estava à procura diz assim: o velho que imagino que serei é o velho que gostaria de ser. Se morrer antes, não chegarei a velho, a esse ou ao outro. Pode também acontecer que chegue a velho, mas que por motivos invisíveis desde aqui não consiga ou não possa ser exatamente esse velho. Então, a sua única existência será a minha ideia. De modo semelhante, a criança que fui é a criança que acredito que fui. Se a criança que sou capaz de recordar não coincidir com a que realmente fui, então essa criança não existiu realmente. A sua única existência é a minha ideia. E, no entanto, ambos estão aqui, velho imaginado e criança recordada. E também eu estou aqui, entre eles, para onde me dirijo, de onde venho. A imperfeição com que recordo e com que imagino não me permite afirmações infalíveis. A única certeza é de que estou em movimento. Pois, essa questão do ping-pong show
é uma questão que tem muito a ver com a Tailândia, porque a Tailândia é um país que é muito conhecido pela prostituição, pelo turismo sexual. E este livro é um livro que fala muito sobre essa questão, sobre a questão do turismo. Além desse tipo de turismo, a Tailândia tem muitos tipos de turismo. A Tailândia recebe cerca de 40 milhões de visitantes estrangeiros por ano. E é um enorme destino turístico. Basta pensar numa coisa que eu acho incrível, que é a Tailândia está lá tão longe, não é? No Sudeste Asiático, e imaginem, cerca de 50 mil portugueses vão de férias para a Tailândia por ano, nos últimos anos. É incrível. Desses alguns açorianos. Pois, até das Calveias, lá deve estar alguém. Ficam só 999 Exato. O que é que isto significa? Não, mas é incrível. 50 mil portugueses são, para já, a ilha terceira quase toda, não é? E depois é meio por cento da população portuguesa. Não é? Se tivermos 10 milhões, é mais ou menos isso. E a Tailândia é longíssima. Mas isso significa que, pronto, a Tailândia tem uma percentagem grandíssima da sua economia ligada ao turismo. A Tailândia é um dos países que mais investe na sua promoção internacional enquanto destino turístico e portanto, pronto, para mim foi muito interessante também escrever e pensar sobre essa questão, porque o turismo é um tema do nosso tempo, não é? E é um tema que é também muito curioso, sob várias perspectivas. Para já, é muito interessante sobre a questão da cultura, da forma como aquilo que os outros esperam de nós e aquilo que nós também muitas vezes achamos que os outros esperam de nós. Por exemplo, um aspecto que também aqui é referido no livro e que é muito curioso é quando, por exemplo, vamos ver, o turismo é uma atividade económica, é uma área económica em que se paga e em que se recebe, não é? E então quem paga por alguma coisa e quem recebe está a oferecer alguma coisa, não é? E então muitas vezes acontece, não sei se aqui se sente isso, posso dizer-vos que como forasteiro que aqui venho não sinto muito isso, sinto que aqui o turismo parece bastante genuíno e parece que a experiência que as pessoas aqui têm é muito genuína. Talvez essa palavra seja um pouco dúbia, mas é o que eu sinto. Mas noutros lugares, como sabem, às vezes o turismo é mais visível. Nós sentimos muito que aqueles lugares muito turísticos, como existem muitos na Tailândia. E o que é que acontece? Acontece muitas vezes que quem vem tem uma expectativa em relação ao que é que vai encontrar. E quem está faz uma representação de acordo com as expectativas dos outros. E os outros muitas vezes compram um produto que é uma representação feita de propósito, não é? Quer dizer, que não é a realidade. E isso é muito interessante, porque depois nós voltamos para Portugal e pensamos: ei, na Tailândia as coisas são assim e assado. E na verdade aquilo é só um nível superficial daquela representação que ali foi feita, porque era isso que nós esperávamos. E no fundo está-se a vender cultura, não é? E está-se a vender essas ideias de identidade. Por outro lado, também há este aspecto curioso, que é das pessoas atravessarem metade do mundo à procura de uma coisa vaga, que às vezes elas nem sabem bem o que é. Não é? Vem uma imagem na montra de uma agência de viagens e vão lá, com base naquilo que imaginaram acerca daquela imagem. Não é? Sim. Mas isso é muito interessante, porque tem a ver com as expectativas que temos, com aquilo que, não é, com aquilo que nós achamos que deve ser a nossa vida neste momento.
há 100 anos, há 50 anos, as pessoas tinham outras expectativas. Isso também acontece com os Açores, vemos imagens lindas, patológicos, golfinhos, baleias. E era alguém uma semana de muita chuva, de voleio, aquelas imagens desvaneceram-se muito. Não sei, olha, eu ontem estava um dia espetacular, não sei se aqui também estava, mas ontem eu fui lá àquela Serra do Cume e não fiquei nada defraudado, aquilo era mesmo os Açores, aquilo era mesmo as imagens que eu acho que a própria predisposição da pessoa enquanto turista já altera. Claro, é verdade. E depois também há uma outra coisa, há uma anedota que eu costumo contar de vez em quando e que é muito curiosa, que é uma daquelas anedotas de céu e de inferno, que é um indivíduo que está no céu e que estava lá no céu e pronto, os anjinhos a tocarem harpa, a tocarem todos loures e tal, e o tipo começou a sentir-se um bocado entediado, e foi falar lá com o São Pedro e disse: epá, isto aqui e tal, eu gosto muito e tal, mas eu gostava de ver como é que é o inferno, porque também aqui, pronto, já estou mais ou menos a ver como é que são as coisas. E o São Pedro disse: tudo bem, vai lá à vontade, vai, deixa ali naquela escada, não há problema. E ele foi lá, bateu à porta, né? Porque no céu e no inferno é assim, bate-se à porta. E veio o diabo e tal, abriu a porta e ele começou a olhar assim por cima do ombro do diabo e a ver que lá atrás eram só pessoas a beber cocktails na praia, todos a apanharem sol, todos contentes, mulheres lindíssimas, homens todos também lindíssimos, pronto, tudo muito bem. Ele disse: ei, isto é que é o inferno. E ele: pois, então como é que pensavas que era e tal? É espetacular, então espera aí que eu já cá volto. Foi lá acima e disse ao São Pedro: olha, São Pedro, eu afinal, pá, acho que era antes para o inferno, aquilo é mais a minha cena e tal. E o São Pedro disse: pá, tudo bem, mas olha, depois não podes voltar, se fores mesmo, acabou. Não há problema. Foi lá, desceu, voltou a descer, bateu à porta, veio o diabo e ele começa a ver lá para dentro que era só pessoas a serem torturadas, penduradas pelos pés, a gritarem, a arderem, etc. e tal. E o outro disse: então, mas já estive aqui há 5 minutos e tal, o que é que aconteceu? Isto não era nada assim e tal. E diz o diabo: olha, há bocado era turismo, agora é imigração. Quer dizer, quando a pessoa também está uma semana sem ter compromissos e está tudo bem, e é só acordar de manhã e está um pequeno almoço feito e tal, é um bocadinho diferente do que quando depois tem outras realidades. Sim, senhor. Eu acho que mais tem questões. Estamos aqui. Quero ler só o poema. Quero ler só o poema. Eu acho que cada vez Pronto. Olha, se estiveram aqui e estiveram bem, então eu também estive aqui e também estive bem. E há outra coisa que é, mesmo que não leiam nenhum livro meu, também não há problema. Porque olha, por acaso foi no Faial, há uns anos, que encontrei lá uma senhora, pronto, está-se a ver, não quero ir embora. Encontrei lá uma senhora que me disse uma das coisas mais incríveis que eu realmente me deu muito que pensar. Ainda mais do que aquela das sardinhas. Fiquei a pensar nisso. Mas a sério, fiquei muito a pensar nisso. Foi uma senhora que lá na horta que me disse: eu tenho aquele livro do resto, mas nunca o li. Várias pessoas me dizem isso. Porque pronto, o livro fala sobre o luto e às vezes as pessoas têm experiências de luto dolorosas e tal. Tudo bem, compreendo perfeitamente. Mas ela depois disse uma coisa que fez a diferença. Ela disse: mas não faz mal, porque para mim basta-me olhar para o livro e basta-me às vezes mudá-lo de lugar, olhar para ele. E eu pensei: incrível, isto é maior que tudo, porque é tão impressionante que ela nunca leu o livro, mas ela imagina o que está lá dentro do livro, e ela basta-lhe olhar para o livro, e o que ela imagina do livro já cumpre alguma coisa. Isso é extraordinário, porque, vamos ver,
eu duvido que alguma vez esse livro esteja à altura da ideia que essa pessoa tem do livro, não é? E por isso também é muito interessante. Nós não conseguimos ler todos os livros, mas se nós os imaginarmos, já é qualquer coisa. Se nós tivermos, não é assim, uma ideia de que, ok, este livro fala da Tailândia, fala do ping-pong, fala de... Que ideia que as pessoas ficam com isso? Eu pensava que dizer ficção pública. Não, verdade. Mas que ideia que as pessoas ficam sobre isso? De repente até é uma ideia mais impressionante do que o próprio livro. Podem não é? ficar defraudados, não é? Seja como for, é qualquer coisa. É sempre qualquer coisa. Bem, disse que ia ler um poema e vou ler um poema. Mesmo para terminar, porque eu acho que assim com o poema já terminamos. Bem, este livro chama-se A Casa, a Escuridão. E foi publicado em 2002, vejam só, numa época em que eu publiquei ao mesmo tempo um romance que se chama Uma Casa na Escuridão. E eles têm ligação com os outros. E acho que fica bem ler este poema que eu raramente leio. Chama-se Os Livros. E diz assim: em cada página o teu olhar, em cada montanha a tua voz. Deixa-me falar contigo. Lembro-me tão bem de tudo o que me disseste. As palavras existem. Eu quero encontrar-te sempre, em cada noite, sobre a mesa de papéis desarrumados, onde desarrumo a nossa vida. Em cada página, os campos. Em cada montanha, tu a chamares-me. As páginas são, outra vez, o dia em que nasci. Lembro-me tão bem de tudo. Passam anos sobre as palavras. Os dias existem. Seguro os livros como se segurasse a tua voz. E quando alguém diz o teu nome, eu continuo a responder. Pronto.